Começa o retorno do Campeonato Brasileiro 2022 e o Sampaio Corrêa estará em campo nesta sexta-feira. Estaremos trazendo um trabalho super especial do professor matemático Manuel Martins, os conteúdos desde o primeiro turno lá no seu início até a quinta rodada e as 5 primeiras rodadas deste retorno do Campeonato Brasileiro. No que isso influencia? Nos últimos anos tem influenciado lá na parte final da competição. Então eu convido a você para a gente ficar de olho neste trabalho, bem antenadinho mesmo, porque foi um trabalho minucioso feito pelo professor Manuel Martins e que nós estaremos apresentando aqui neste conteúdo. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se se ainda não se inscreveu, não custa nada, tá aí pertinho, acione o dedo para você se inscrever aqui no canal Laício Costa Narrador. Deixe o seu like para que o YouTube possa saber que você está gostando dos nossos conteúdos. Compartilhe para que mais pessoas venham nos acompanhar. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, os nossos novos conteúdos e deixe os seus comentários aqui embaixo. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Vamos então ao trabalho do professor Manuel Martins, um trabalho muito especial aqui para o canal. Pelo formato atual da Série B, com a participação dos 4 clubes rebaixados da Série A do ano anterior, os 4 que tiveram acesso da Série C, utilização de pontos corridos desde 2006 e com constante rebaixamento de um ou mais clubes dos chamados da elite, no ano passado caíram Grêmio, Bahia, Sport Recife e Chapecoense, que se juntaram ao Vasco da Gama e Cruzeiro, Ponte Preta, Guarani de São Paulo, Criciúma, costumeiros clubes da Série A, além de CSA de Alagoas, que esteve recentemente na divisão de elite, estão considerando a Série B 2022 a mais complicada do ano passado. Mais do que a do ano passado, que a gente já falou isso aqui há muito tempo. Concluída a primeira etapa da competição, apenas o Cruzeiro disparou na competição, é o primeiro com 42 pontos. Vasco 35 é o segundo, Bahia fechou na terceira colocação com 34, Grêmio encerra o G4 com 33. Em 2021, Coritiba 36, Goiás 34, Avaí 33 e CRB também 33. O Sampaio ficou na quinta colocação com 30 pontos. É bom lembrar que Coritiba e Goiás caíram da A em 2020. Os outros dois que vieram da A, Botafogo ficou na 8ª com 29 e o Vasco na 11ª com 28 pontos. Colocação que muitos consideram daqueles clubes que vão lutar pelo título e retornar à Série A. Temos o mesmo pensamento que fizemos no ano passado. No final da quinta rodada dos jogos de volta, já saberemos quem é quem na competição. Olha que trabalho interessante esse aqui, até a quinta rodada, galera. O Botafogo foi brilhante ano passado, marcou 15 pontos em 5 jogos. Entrando no G4 e não saiu mais. Foi até o campeão com 70 pontos. Um fato merece destaque. No ano passado, nos 5 primeiros jogos da competição, ninguém marcou mais que 8 pontos. Coritiba, Goiás, Sampaio, Avaí e CRB apenas 7. Este ano, Cruzeiro, Bahia e Grêmio marcaram 10 pontos. Sport 8, Vasco da Gama 7. Tombense fez só 5 e chegou após a 19ª rodada na 5ª colocação. Dos 50 próximos jogos, teremos 8 entre os clubes que estão na parte de cima da tabela, entre 2 que estão no G4, Cruzeiro e Bahia, os demais entre clubes do G4, até a 9ª colocação, inclusive o Sampaio Corrêa, que é o 9º colocado. Cruzeiro e Tombense, Cruzeiro e Londrina, Vasco e Tombense, Bahia e Sampaio. Tombense e Sampaio, Sampaio Sport, Londrina e Novo Horizontino, Sampaio e Tombense, Londrina e Grêmio jogaram 3 dos 5 próximos jogos. O líder da primeira fase, Cruzeiro, tem 9 pontos a disputar em casa, onde na primeira fase foi imbatível. Joga contra a Bahia, jogo de confronto direto. Tombense e Chapecoense. Talvez o mais difícil seja o Bahia. Os outros 2 jogos serão contra Brusque e Londrina, fora de Belo Horizonte. O Cruzeiro deve fechar a 24ª rodada já consolidado na Série B e de 2023 brigando pelo acesso à Série A, o que deve se confirmar.
Com detalhe, o time de Belo Horizonte marcou 42 pontos no primeiro turno, igual ao Palmeiras em 2013 e no mesmo ano o Cuiabá no retorno. As maiores pontuações sempre acontecem no retorno, quando os clubes de maior poder aquisitivo melhoram seus elencos. E agora já abriu a janela desde o dia 18, né? E aí as contratações. 46 pontos, Corinthians no retorno 2008. 45 pontos o Goiás, retorno 2013. 44 pontos Vitória em 2012 e 43 pontos Portuguesa de São Paulo em 2011. Ah, que saudade da Lusa do Canindé, hein? O Vasco da Gama, apesar de ter tido uma queda de produção nos últimos jogos, terá uma grande chance de se aproximar do líder nos próximos 5 jogos. São 4 diante de clubes que não estão bem na competição, 2 em casa contra CRB e Chapecoense e 2 fora contra Vila Nova e Ponte Preta. Talvez o jogo mais difícil seja na 24ª rodada diante da Tombense em São Januário. Provavelmente o Vasco, depois dos próximos 5 jogos, já esteja tranquilo e brigando pelo acesso. E agora tem o reforço do Alex Teixeira, né? O Bahia vai ter 2 pedreiras nos próximos 5 jogos, todos 2 fora do seu reduto. O primeiro contra o Cruzeiro, o outro diante do Sampaio. Os outros 3 jogos do time baiano serão diante do Náutico, CSA e Ituano, todos em Salvador, o que poderá lhe garantir já a permanência na Série B de 2023 e lutar pelo acesso à Série A. O time do Cruzeiro vai ter a grande chance de se consolidar na competição, pois vai enfrentar, apesar de 3 serem fora de Porto Alegre, CRB 13º Chapecoense, 19º Guarani, joga com o mando diante da Ponte Preta, 14º e Operário, 15º. O Tombense foi o time que mais empatou, 10 jogos, depois são Grêmio e Sport. O time mineiro vai pegar 3 pedreiras nos próximos 5 jogos. Operário, Cruzeiro e Vasco, fora do seu reduto. Joga em casa contra Sampaio e Vila Nova. Difícil a situação para Tombense. Tem que surpreender num desses jogos fora de Tombos. O Sport tem 9 pontos a disputar em Recife, com possibilidade de conquista, pois seus adversários pouco produziram na primeira fase. Guarani 19º, Criciúma 11º, CSA 17º. Outros 2 jogos são fora, contra Sampaio Corrêa abrindo o retorno e contra o Ituano. O Londrina, nos seus próximos 5 jogos, apenas o Cruzeiro está acima de sua pontuação. O Londrina tem 26 pontos, o Cruzeiro 42. O jogo será em Londrina. Os outros 4 jogos apenas com um mando de campo contra o Criciúma, 11º. Os outros 3 jogos serão contra Náutico, 18º, Novo Horizontino, 8º e Vila Nova, 20º colocado. Novo Horizontino está na 8ª colocação, com 1 ponto a menos que o Londrina, com quem joga na 22ª rodada em Novo Horizonte. O time de Felipe Surian enfrenta ainda 4 times que estão abaixo de sua colocação. Em casa contra Vila Nova, que é o 20º, Criciúma, 11º, fora contra Vila Nova, 20º, e Chapecoense, 13º. O Sampaio Corrêa, a galera da Bolívia querida, o Sampaio, a Bolívia querida, de maior torcida, tem no começo da segunda fase, os 5 primeiros jogos, a etapa mais difícil da competição. Joga apenas 2 em casa nesses 5 jogos, com Sport e Bahia, né? Sport brigando, o Bahia lá no G4. 2 concorrentes que estão então lá em cima. 3 jogos contra Brusque, Tombense e Operário, os 2 últimos conseguiram empatar aqui em São Luís. O CRB é o 10º colocado com 25 pontos, igual ao Sampaio, e apesar de jogar 3 partidas das próximas 5 em casa, tem uma jornada muito complicada. Com o mando de campo, enfrenta o Novo Horizontino, Ponte Preta, Cruzeiro, fora tem Vasco e Náutico. Agora vamos para os números, a pontuação de como esses times fizeram até as 5 rodadas, só através de pontos. Vamos lá. O Cruzeiro, 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos. O Vasco da Gama, nos 5 primeiros jogos, são 7 pontos, 1 vitória, 4 empates, nenhuma derrota, 4 gols marcados, 3 gols sofridos. O Sport Clube Bahia, 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos. Grêmio de Futebol Porto Alegrense, 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados e 2 gols sofridos.
Tombense, galera, 5 pontos, 5 jogos. O time não teve nenhuma vitória, foram 5 gols marcados e 5 gols sofridos. Então o time empatou 5 vezes nos primeiros 5 jogos nesse campeonato brasileiro. É o time que mais empatou, a Tombense. Sport Recife, 8 pontos, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 gols marcados, 2 gols sofridos. Londrina, 5 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, está zerado no saldo. Novo Horizontino, até os 5 primeiros jogos, 6 pontos, 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Sampaio Correia Futebol Clube, as primeiras 5 rodadas, foram 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. É importante esses números que o Sampaio Correia inicia contra o Sport, esse retorno. CRB, 5 jogos, 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate, 4 gols sofridos, 3 gols favoráveis, então, o time do CRB. Pela história da Série B, confronto, o formato de pontos corridos mostra que sempre os 4 primeiros na final do turno se fazem presente na final da competição. Se não todos, como ocorreram nos anos de 2009 e 2020, ano passado tivemos 3, Goiás, Coritiba e Avaí. O Botafogo entrou na 24ª rodada, no G4, tirando o CRB. Ele estava com 29 pontos na 8ª colocação, no final da primeira fase. Foi o grande campeão com 70 pontos, isto é, fez 41 pontos no retorno. Então vamos ficar de olho aí nessas rodadas iniciais, 5 primeiros jogos, porque eles refletem lá na frente, nesse campeonato brasileiro muito difícil de pontos corridos. Maiores pontuações no turno foi 46 Corinthians no retorno 2008, 45 pontos Goiás no retorno 2013, 44 pontos Vitória no retorno em 2012, 43 pontos Portuguesa no retorno em 2011, 42 pontos Cuiabá no retorno em 2013, 42 pontos Palmeiras no turno em 2013, 41 pontos Atlético Paraná e Santa Cruz no retorno em 2015. Com 39 pontos caíram 2020 Figueirense, 2019 o Londrina. Então, um trabalho espetacular do professor Manuel Martins, para vocês, conteúdo que trouxemos aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, nos acompanhe nas redes sociais, deixe os seus comentários aqui embaixo e de olho no jogo do Sampaio Correia para começar bem e devolver a derrota que sofreu no primeiro turno para o Esporte Clube do Recife. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!